Então, Anagramas Improváveis é o título da primeira exposição da coleção de Serralves na Nova Aula Alvarcisa, que é uma extensão do museu inaugurada em 2023. E o título da exposição é composto por duas palavras que sintetizam ou apontam para possíveis concepções ou propósitos que estiveram na origem da exposição. A primeira palavra, anagramas, ou de jogo de linguagem que indica que algo se pode ler do início para o fim, do fim para o início, ou trocando as letras até encontrar, de uma palavra até encontrar outras palavras. Portanto, estamos a falar de uma espécie de circuito que não segue um único sentido, que não é unívoco. Por outro lado, temos a palavra improváveis, que tem a ver com o facto de, nesta exposição, termos tentado desde o início, e repare-se que o processo de feitura da exposição implicou reuniões ou encontros de todos os curadores envolvidos na exposição durante cerca de 1 ano e meio, e portanto em todos os encontros desde o início que tínhamos uma espécie de tarefa que era tentar encontrar duetos improváveis. Palavra usada e que de alguma forma denuncia a origem geográfica do diretor do museu era pas de deux. Portanto, já se percebeu que o diretor do museu é francês. Portanto, aquilo que nós tentámos encontrar foram pas de deux ou diálogos improváveis entre artistas que podiam pertencer a diferentes gerações, podiam ter origens geográficas muito diferentes, podiam inclusive, ou idealmente, fazer com que o facto de estarem juntos alterasse a leitura que temos de cada uma das obras. Uma exposição é, por definição, o contexto em que encontramos obras em que o modelo 1 mais 1 deixa de ser igual a 2 e passa a ser outro número. Portanto, digamos que uma exposição é aquilo que complica definições matemáticas por definição, passa a redundância. E estes diálogos que tentámos estabelecer, tínhamos a garantia, graças às características deste novo edifício, que iria ser aumentado ou multiplicado. Este edifício tem características que o distinguem muito do edifício do Museu de Serralves, que foi inaugurado em 1999, é exatamente do mesmo arquiteto, o arquiteto Alvarcisa, mas este edifício tem duas características fundamentais. Por um lado, tem uma espécie de escala doméstica que permite estabelecer outro tipo de relação entre os espectadores e as obras e entre as obras que são apresentadas, e tem isso que tentámos potenciar ao máximo na exposição, que é o facto de, em termos de circulação das salas e entre as salas, termos permanentemente, enquanto visitantes, acesso visual a várias salas. O que significa que os tais diálogos que são propostos em cada galeria são multiplicados na medida em que se relacionam ou dialogam com outros diálogos quase até ao infinito. Eu costumo dizer que os curadores de coleções são uma espécie de curadores Sherazade, na medida em que podem contar 1001 histórias a partir das mesmas obras, e foi isso que tentámos fazer com que as obras que foram algumas apresentadas no museu e noutras exposições, algumas são aquisições ou doações recentes, mas tentámos que obras, mesmo que sejam familiares, fossem apresentadas num contexto que potenciasse a surpresa, mesmo para quem conhece ou pensa que conhece as obras. Entre as várias salas da exposição, há algumas em que este aspecto do pas de deux é mais evidente. Temos de facto 2 artistas. Às vezes o pas de deux não é exatamente um pas de deux, mas é um pas de trois ou um pas de quatre. Há 3 ou 4 artistas apresentados na mesma sala, e depois há uma sala que se distingue de todas as outras na medida em que apresenta uma confusão que foi premeditada e uma densidade que também foi premeditada de várias épocas e de vários artistas, de vários meios artísticos, entre livros, fotografias, documentos, edições de artista. E é uma sala que foi pensada como uma espécie de âncora da exposição, na medida em que, por um lado, conta a história dos primórdios da coleção de Serralves. A coleção de Serralves começa muito antes, mas digamos que a primeira exposição que aconteceu no museu, logo na abertura do museu, chamada Circa 68, ou Circa 1968, foi uma espécie de manifesto, ou de exposição manifesto, em que 2 objetivos foram
cumpridos, exemplarmente, devo dizer. Por um lado, instaurar a década de 60, ou as décadas de 60 e de 70, como épocas fundadoras daquilo que se entende como a arte contemporânea, na medida em que vários paradigmas artísticos foram interrogados durante esse período, e, portanto, com essa exposição tentou dizer-se que a programação do museu e a política de aquisições ia estar particularmente centrada nos anos 60 e nos anos 70, independentemente de mostrar artistas de outras décadas ou que trabalharam noutras décadas. Por outro lado, foi também uma exposição manifesto na medida em que grande parte da exposição foi adquirida pelo museu e passou a fazer parte da coleção de Serralves. Portanto, várias das obras que foram apresentadas começaram a fazer parte da coleção de Serralves. Esta, voltando à tal sala premeditadamente confusa em que vários artistas são apresentados em simultâneo, aquilo que se tentou fazer foi uma espécie de tripla homenagem, se quisermos. Por um lado, uma homenagem ou reconhecimento dessas tais exposições fundadoras, em particular a Circa 1968, apresentando, isto não é uma coincidência, obras que também estiveram no Circa 1968, dizendo, por um lado, a partir da exposição começaram a fazer parte do acervo de Serralves, por outro lado dizendo que os diálogos que foram estabelecidos nessa exposição continuam a ter pertinência ou a ter validade hoje. As obras do Álvaro Lapa e do Giovanni Anselmo que são apresentadas nesta sala estavam, exatamente como nesta galeria agora, apresentadas frente a frente na Circa 1968. Além do Giovanni Anselmo e do Álvaro Lapa, apresentámos uma série de trabalhos de artistas que ganharam reconhecimento nos anos 60 e 70, quer estrangeiros, quer portugueses, muitos que estiveram numa exposição que, digamos que é uma exposição mítica no contexto da arte portuguesa e é uma exposição que de alguma forma foi fundadora da contemporaneidade em Portugal. A exposição chama-se Alternativa Zero, aconteceu em 1977 e apresentou muitos artistas que passaram pela programação de Serralves, que foram apresentados quer em exposições individuais, quer em exposições coletivas. Muitos desses nomes foram adquiridos para a coleção de Serralves e, mais recentemente, foi doado, ou foi adquirido, melhor dizendo, por Serralves, o arquivo da exposição da Alternativa Zero. Um arquivo que nos permite contar a história da exposição e a história é, se não contada, pelo menos ligeiramente desvendada na tal galeria a que me refiro, na medida em que numa vitrina apresentamos documentação relacionada com a Alternativa Zero. Mais uma vez denunciando a origem geográfica do diretor do museu, referimos frequentemente a esta sala como o bordel philosophique, como o bordel filosófico. Portanto, isto para explicar que era de facto uma sala onde tudo estaria misturado e apresentado de uma maneira premeditadamente confusa. E depois há uma vertente da atividade de Serralves, que tem porventura menos visibilidade, mas que é particularmente importante e que aliás distingue o Museu de Serralves de muitos outros museus, que é o facto de termos uma coleção de livros de edições de artista que é das melhores, mais completas da Europa e das melhores do mundo, e não quisemos fazer esta exposição sem sublinhar essa vertente que achamos particularmente importante. Aliás, importante também, e desde logo, porque como eu já disse, o museu decidiu sublinhar a importância dos anos 60 e 70 como potenciadores ou catalisadores de várias interrogações dos cânones artísticos. Os artistas dos anos 60 estavam particularmente interessados no formato livro, exatamente porque o formato livre implicava, desde logo, uma constante colaboração, interdisciplinaridade, uma forma de dialogar e de comunicar que não era particularmente difícil nem onerosa. Como devem perceber, não era difícil enviar por correio uma edição que se estivesse a fazer. Portanto, neste bordel filosófico, uma parte importante do bordel filosófico é justamente a apresentação de uma seleção de livros e múltiplas edições de artista que, na sua diversidade, apontam justamente para os vários caminhos ou as várias concepções de edição de artista que foram praticadas nos anos 60 e 70.
Os duetos improváveis a que já me referi têm uma tradução exemplar na sala onde se juntam dois nomes da arte portuguesa que teoricamente estão muito afastados. Não do ponto de vista geracional, porque estou a falar do Ângelo de Sousa e da Ana Jota, cujas idades não são assim tão diferentes. Um começou a trabalhar nos anos 60, a Ana Jota começou a apresentar trabalho nos anos 80, mas as suas práticas são aparentemente ou teoricamente suficientemente diferentes para ser um atrevimento mostrá-los juntos e dizer que faz algum sentido ver as duas obras em conjunto. Como eu já disse, o ver duas obras em conjunto em determinadas exposições, espero que seja o caso dessas, faz com que a tal fórmula matemática, o mais um não seja exatamente igual a dois e dê origem a uma entidade diferente do dois. O que quer dizer basicamente que, colocando Ângelo de Sousa e Ana Jota lado a lado, a esperança é que não consigamos voltar a olhar para o Ângelo de Sousa da mesma maneira e não consigamos voltar para a Ana Jota exatamente da mesma maneira. O que é que os dois têm em comum, apesar das diferenças em termos de iconografia, aspecto, meios artísticos com que trabalham, etc. Têm em comum, para começar, uma espécie de recusa em colocarem a arte que praticam, ou a arte em geral, ao serviço de causas e ideias. Recusam-se, no fundo, a ser artistas de projeto, artistas que têm uma ideia e que depois exploram a ideia do ponto de vista visual, se quisermos. Portanto, tanto o Ângelo quanto a Ana Jota repetia, no caso do Ângelo, que já morreu, e continua a repetir, no caso da Ana Jota, que felizmente está viva, eu não tenho ideias, eu sou um artista que não tem ideias. No caso da Ana Jota, que gosta de onomatopeias, a frase vem normalmente associada a uma tradução de um som. Eu não sou um artista de ideias, eu cá não tenho ideias, as ideias caem-me em cima da cabeça. POC. Já foi frase que eu ouvi dizer. Pois, além desta recusa em ter ideias, os dois têm com o cotidiano, com aquilo que vão encontrando no cotidiano, uma relação muito forte e muito evidente nos seus trabalhos, se quisermos. Aliás, eu conto esta história, é uma espécie de história fundadora da prática do Ângelo de Sousa, que, enquanto professor nas Belas Artes do Porto, tinha, como todos os professores, chatíssimas reuniões de professores em que tinha de avaliar os alunos. Contou o Ângelo em várias ocasiões que essas chatíssimas reuniões lhe permitiam, a ele que ainda fumava, ir brincando com o prato dos cigarros. E foi enquanto fazia dobras e brincava com o prato dos cigarros que algumas das esculturas dele com dobras do tédio nasceram várias ideias para esculturas do Ângelo de Sousa. Depois há vários outros trabalhos do Ângelo em que ele se limita a registar aquilo que ia vivendo no cotidiano, aquilo que encontrava. São muito conhecidos os filmes dele em que, por exemplo, ele vai filmando com uma câmera de filmar o trajeto que fazia entre a casa dele e a praia, outros trajetos que fazia, e com títulos tão evidentes ou tão simples como flores, quando filma flores, ou chão, quando vai caminhar e filmar o chão, riacho, quando encontram um riacho, e portanto são títulos que não são propriamente polissémicos, não dão muito espaço para a inventividade ou para a interpretação, se quisermos. No caso da Ana Jota, a Ana Jota é, por definição, aquela artista que tem uma espécie de multiplicidade na sua prática que a leva a socorrer-se de tudo aquilo que encontra. É uma espécie de apropriadora por excelência, na medida em que se apropria de basicamente tudo aquilo com que se depara no seu cotidiano, no seu dia-a-dia. E, portanto, independentemente de depois traduzirem visões muito diferentes daquilo que são os encontros cotidianos, tanto no caso do Ângelo, como no caso da Ana, esses encontros são fundamentais e são fundadores das duas práticas.